Galera, diferente do episódio anterior, aqui o foco foi muito mais no combate. E logo de cara, a gente descobre uma coisa importante. Não, o Vegeta não foi engolido pela criatura gigante. Na verdade, ele ainda tá sofrendo para usar seus poderes nesse corpo pequeno, e talvez isso explique o motivo dele ter recorrido à fase 3. Era a forma mais rápida de ganhar poder imediato. E na boa, esse Kraken me impressionou. Além de dar trabalho pro príncipe, teve um momento em que o Vegeta precisou usar o poder da fase 2 só para se livrar da criatura. E fica claro, a fase 2 do Vegeta já era mais do que suficiente para derrotar o Tamagami. O cenário muda completamente a favor do Saiyajin. Mas aí entra o Neva. Sabendo que os Saiyajins adoram uma luta, ele simplesmente dá um upgrade no Tamagami, praticamente um despertar de poder. E isso coloca o protetor das esferas novamente em vantagem. Agora, mudando de combate, temos Majin Buu contra o Tamagami de uma estrela. Confesso que eu não dava nada pro Majin Buu, mas mesmo lutando todo desengonçado, ele se mostra claramente superior. E cara, é divertido de assistir, não tem como negar. Agora um ponto a ser considerado é que se a luta começou pelo Tamagami 3, isso fez a gente acreditar que o de uma estrela seria o mais forte. E se isso for verdade, então o Majin Buu é tão forte quanto, ou até mais, que a fase 3 do Vegeta. Porque pra mim, esse deveria ser o Tamagami mais impressionante de todos, mas foi justamente o que teve a pior derrota. Isso pode indicar uma coisa interessante. Talvez esses dois Majins ainda lutem contra os Saiyajins no futuro, e quem sabe até role uma fusão. Mas sinceramente, eu ainda não vejo eles como os vilões finais. E um detalhe curioso, o Majin Buu precisa de chocolate para continuar lutando. Basicamente, isso funciona como um combustível, deixando ele até mais poderoso. Depois da vitória, ele também precisa passar por um teste final, resolver uma soma de vários números aleatórios para conseguir a esfera. E o mais interessante, ele só acerta porque o irmão dele sussurra a resposta no ouvido. Enquanto isso, Vegeta continua sua luta, e quando percebe que a fase 2 já não é mais suficiente, ele finalmente revela a fase 3. Mas não é qualquer fase 3, ela é diferente da do Goku. Aqui, os criadores claramente se inspiraram no primeiro rascunho do Akira Toriyama. E cara, é impossível não lembrar do Gohan Beast, acho que na versão adulta fica ainda mais irado. Mas em geral, achei legal que não é uma cópia da transformação do Goku, o que acaba dando ao Vegeta sua própria identidade. E sobre ele ter alcançado a fase 3, pra mim não é surpresa nenhuma, se ele já dominou o Super Saiyajin God e o Blue, a fase 3 seria só questão de tempo. Mas aí vem a grande questão, se o Vegeta sabe se transformar na fase 3, isso significa que o Daima não é da mesma linha do Super, certo? Se for da mesma linha, por que ele nunca usou isso em Dragon Ball Super? Pois bem, aqui temos uma teoria, a gente tá vendo o Vegeta usando essa forma pela primeira vez. Segundo a Bulma, ele já tinha alcançado fora de tela, mas só agora resolveu testar em combate. E o próprio Vegeta já deixou claro, essa forma consome muita energia. Então ele usa em um momento específico, quando a fase 2 já não consegue mais extrair poder suficiente. Ou seja, nesse ponto da história, ele ainda não tinha aperfeiçoado a fase 2 ao nível da fase 3, como vimos depois contra o Bills. E isso faria total sentido. No futuro, ele simplesmente não precisa mais usar essa transformação, porque consegue o mesmo poder com menos desgaste. Inclusive, o Trunks já mostrou algo parecido em Super, usando o poder da fase 3 na fase 2. E como o Vegeta é um lutador extremamente tático, isso só reforça que ele abandonou a fase 3 por estratégia. Claro que isso ainda é só uma teoria, e pode cair por terra nos próximos episódios. Agora, quando o Vegeta se transforma na fase 3, minha nossa, o cara fica marrento demais. A superioridade dele sobre o Tamagami é absurda, mas o que realmente torna essa cena épica é o estilo de luta. Tem referência dele parando o tridente com um dedo, lutando só com os pés enquanto cruza os braços, soltando um Garlic Gun absurdo, e finalizando com classe. E o principal ponto, ele sabe da fraqueza da forma, por isso ele não fica brincando, ele vai direto ao ponto. Totalmente diferente de outras lutas onde ele deixa o orgulho falar mais alto. Aqui, ele é frio e estratégico. O Vegeta vence, e também passa por um teste final. Dessa vez, de lógica, e ele se sai muito bem. Além disso, a interação com o Goku é simplesmente perfeita. O Vegeta se recusa a comer um inseto porque se considera sofisticado, mas o Goku não perdoa, lembra que ele já comeu coisas muito piores no passado. E sim, isso já aconteceu mesmo na série. Temos ali duas referências claras. A clássica discussão entre os dois no estilo Dragon Ball Z,
e essa lembrança do passado do Vegeta. E o episódio termina com todos indo pro primeiro reino, enquanto Goma observa, claramente preocupado. Mas tem coisa aí. Pra mim, ele ainda tá escondendo algo, e tem grandes chances de ser o verdadeiro vilão final. Já o próximo episódio mostra o Goku aparentemente ainda no segundo reino. Provavelmente a nave quebrou e eles foram parar no planeta dos Gorindodins. No geral, esse episódio foi muito bom, e finalmente respondeu uma das maiores dúvidas dos fãs. Por que o Vegeta nunca usou a fase 3? Agora a gente sabe, não era falta de poder, era escolha. E lembrando, aqui em Daima, essa forma representa o auge do Vegeta, antes das transformações divinas. Então, se curtiu essa análise, já deixa o like e compartilha com aquele teu amigo viciado em Dragon Ball. Valeu demais ter ficado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo!